cruz. Cruz, cruz, Sergio, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também, levarei minha cruz. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Obrigado, Arte Trio. É o quarto dia que a gente está ouvindo essa música, mas ela está tocando no meu coração a cada episódio e eu espero também aí que esteja tocando no seu. Meu nome é Nelson Milanelli e a gente começa o quarto dia dessa jornada linda, caminhando juntos, aqui no Canal da Esperança. Exatamente na Semana Santa 2026, a Batalha da Cruz. E olha que a gente já conversou bastante coisa, hein? Desde segunda-feira, dia 30/3. O que está acontecendo no seu coração? Pode ser que você esteja chegando hoje, e exatamente o que nós vamos conversar hoje já deve estar falando com você alguma coisa especial. Mas que será que está aí pela sua cabecinha hoje? Está passando muita coisa aí? Eu fiquei pensando, e essa noite, sendo mais curta, eu falei assim, Deus, amanhã, depois de tudo que a gente conversou ontem,
E é meio pesado a gente falar desse negócio que está bagunçado dentro da gente. Porque é tão legal aparecer arrumadinho para todo mundo, né? A gente olha assim na roupa, vê se não tem nenhum fiozinho, e se está o cabelo legal. Você já pensou se a gente fizesse isso por dentro toda vez que a gente saísse de casa? Você pode passar maquiagem bonita para sair de casa, mas o que maqueia o que está no coração? Como é que faz? Eu acho que a gente já está meio especialista de maquiar, né? Mas ontem a maquiagem caiu, a persona caiu, a máscara caiu. Porque qualquer um de nós tem lutas interiores tremendas e Deus conhece o seu coração. E tanto que Ele te conhece, que Ele está chamando você para ficar mais perto. E ao chamar você para mais perto, te falou ontem algo que sem Ele não dá para continuar. E a graça dele te basta. A música de ontem ainda está ecoando no meu coração também. Sabe, hoje, o que acontece com... Pastor, eu tomei a decisão de ser de Jesus. Seria tão bom se fosse agora para o céu. Ah, eu também queria. Como eu queria. De agora, aceitei Jesus, já desse um pirim-pim-pim, e eu até falasse para você que tinha arrebatamento secreto, mas a Bíblia não fala disso. Ou mesmo que já teletransportasse a gente para o céu, porque a gente não ia ter que encarar um monte de bronca ainda aqui, né? Não tem essa mágica. Aliás, Deus não trabalha com mágica, Ele trabalha com amor. O amor transformador que você conheceu ao permitir que Ele entrasse no seu coração. Se isso ainda não está feito, hoje, no começo desse programa, eu quero te dizer que mesmo você aceitando, ontem, há 40 anos atrás, ou hoje, de hoje até Canaã, de hoje até o céu, tem um tempinho para a gente estar por aqui. E a gente fica bem perturbado. Entre o que acontece quando Deus me salva e o momento em que eu vou entrar em Canaã, tem um caminho. E esse caminho é um caminho diferente. É um caminho que a gente não escolhe ele. Você nunca escolheria o deserto. Eu não escolho o deserto. Mas, quando a gente pensa em Egito, Deus não tirou o povo do Egito e tchum, dentro de Canaã. Quando você começa a pensar na Páscoa, e é o que a gente está celebrando, amanhã vai ser a sexta-feira da paixão, e no domingo é a Páscoa. Olha, a gente está celebrando o quê? Se a gente está aqui ainda, pastor, fala sério. Eu quero falar sério. Não é mais escravidão. Eu não estou mais ligado ao pecado. Mas também ainda não é plenitude. Parece que Ele não me tirou dos problemas. Não é o Egito. Ainda não é Canaã. O que é então, pastor? É caminhada, que Ele promete estar presente. Tanto que Ele está presente, que eu quero dizer para você, que a Rede Novo Tempo preparou especialmente para o mês de abril, o lançamento da Revista Esperança, edição abril, justo aqui o que você precisa. Eventos finais é o tema que a gente está tratando para abrir esse ano de 2026 com essa novidade. A gente está entendendo que estudar a Bíblia juntos, que aprender de Jesus é o caminho para se manter perto dele. É algo que a gente está vendo que precisamos com constância, todo dia. Por isso que a gente vai te ajudar. A gente começou a estudar e depois desse... Olha, a gente é o 4º dia que a gente está junto. E eu venho aqui anunciando o telefone, daqui a pouco eu vou te dar o WhatsApp, vai pegando aí para anotar. Mas essa caminhada, estou aprendendo coisas novas, pastor, pensando em coisas que eu não estava pensando. Batalha no céu, batalha na minha família, batalha interior, e Jesus está me acompanhando em tudo isso? Está. E não só a história da sua vida, como a história da humanidade está nas mãos dele. Por isso agora, pega aí o WhatsApp, essa revista é para ser sua. WhatsApp nosso, 12 98 244 4449. Demorou, você não fez ainda o pedido? É facinho, você fala, quero a revista, estou assistindo. Pastor Nelson,
estou assistindo. E o pessoal, na horinha, recebendo o WhatsApp, olha aí, o 12 98 244 4449. Vai mandar o link, você já faz o pedido e a revista vai ser mandada para sua casa, gratuitamente, mas ainda tem um jeito. Tem o nosso telefone, que eu não posso deixar de passar para você também. 0 operadora 12 21 27 31 21. Dá uma ligadinha. Esse pessoal da escola bíblica tem um carinho para anotar o seu telefone, dar a resposta, enviar para o seu endereço a revista. E você, como uma das nossas telespectadoras mandou aqui, eu vou precisar ler porque ela falou uma coisa para a gente que me deixou pensando bastante. Como lidar com um deserto emocional, pastor? Quando parece que Deus está em silêncio e eu não consigo enxergar a saída. Mesmo buscando força todos os dias, parece que Deus está quieto. Eu até precisei dar uma pausa, porque parece que esse silêncio já alcançou minha vida em alguns momentos. Sabe, quero dizer para você, amiga, essa revista, ao entender algumas coisas que você vai estar lendo, ao perceber que ela vai te levar para a palavra de esperança que é, em breve Jesus voltará. Você vai pedir no WhatsApp porque você precisa estudar sobre isso. Vai de novo aí, o nosso número, 0 não. É aí o telefone, mas eu vou dar primeiro o WhatsApp. O WhatsApp é 12 98 244 4449. Vou mais devagar agora, tá? 12 98 244 4449. Legal, né? Tá parecendo aquele trocadilho que a gente fica brincando com criança. Mas olha, você já pediu? Em vez de ficar aqui vendo eu te alugar aí, eu estou esperando que você já peça, porque o pessoal está ligadinho aí para receber a sua solicitação. E como eu gosto de ouvir música, eu acho que você também está gostando. A música dessa semana está sendo um presente para o nosso coração. E eu quero agradecer, porque diretamente lá da Bahia, você sabe que baiano não nasce, estreia. Bahia no meio da gente mais um dia. Arte Trio, que gostoso receber vocês. E eu não estou aguentando, porque daí eu canto junto aqui, fazendo mímica aqui junto, mas é porque eu sempre ouço no carro, e muita gente ouve também, um ministério que abençoa a nossa vida. Vocês podem cantar mais um pouquinho para a gente, abrindo o coração, com o louvor. Escondi tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus, que através da palavra do Senhor nós possamos aceitar o seu querer, a sua vontade para a nossa vida. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar,
falhar. Eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Pois a palavra é luz e a palavra ensina a direção. Quem estiver sozinho pode andar seguro em meio à escuridão. Quem estiver perdido achará a salvação. Quem se sentir culpado achará a liberdade. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Eu te convido para orar, porque não tem outro jeito de agradecer. Senhor, obrigado pelo poder do louvor, pelo dom da música. Pai, essa canção pregou para nós hoje, no início dessa noite de vida, desse dia de esperança, dessa hora de oração. A gente tira aqui um pedido, que a sua palavra traga vida para a gente, que nós entendamos que por mais que existam batalhas, o Senhor prometeu ir conosco até a consumação dos séculos. Ainda não fechou a história desse mundo. E hoje, eu posso estar falando para alguém que precisa decidir aquilo que vai fazer com a história da própria vida. Gente que vai tomar decisão para entender o que a família está precisando. E Pai, por favor, usa o poder da comunicação que está indo pelo rádio, desse computador que foi ligado por acidente no meio desse link. Não, um amigo que orou, uma amiga que enviou, justamente porque quer que essa pessoa possa ter contato com essa mensagem de esperança. Eu te peço, não tem como eu dar um abraço nas pessoas que ligaram a televisão agora, mas que teu Espírito leve esse abraço, me coloque sentado na sala dessa casa, e com todo carinho, Senhor, eu peço licença para entrar nessa casa, que precisa ouvir a tua voz, não a minha. Por favor, abençoa essa família. Em nome de Jesus, levanta a tua cruz nessa semana especial da Novo Tempo. Amém, Senhor. Amém. Está pesando um pouquinho aqui sobre mim um negócio. 4º dia. E nessas conversas, a gente chegou a várias conclusões e percepções de coisas que a gente não estava vendo. Pastor, agora você tem certeza que está pondo aí no meio do caminho um negócio que ontem eu estava tão feliz que eu estava aliviado. Eu estava em paz. Eu tomei uma decisão ao lado de Jesus. Teve um bálsamo no meu coração que eu fui dormir em paz. E eu de coração espero que de verdade você tenha dormido com aquele sono que parece que Deus ajeitou o colchão, ou o travesseiro e o seu colchão estava até mais macio. Ele faz isso, ele afofa a cama. Nem que você estivesse no hospital, me ouvindo aí, de um lugar que você nunca esperou estar, mas essa semana você ficou internado. Ontem eu pedi para Jesus dar uma afofada na sua cama, afofando o seu coração. Pode ser que o seu corpo não esteja legal, mas na real o problema estava aqui também, né? E você não tinha nem visto. Essa paradinha aí, 2, 3 dias internados que não estavam na agenda, talvez seja para você sair daí
não só com o remédio e com a cura física, mas você apertou e zapeou aí no controle da televisão, caiu aqui. Novo tempo, 2026, Semana Santa, eu nunca vi um negócio desse. O que é esse negócio? Uma semana que ficou santa? Não, são dias especiais que a gente lembra daquilo que Jesus, vindo a esse mundo, viveu por mim e por você. É verdade. Não só dividiu a humanidade em antes e depois de Cristo. Não é só o livro de história que traz isso. Não é só acontecimento lá de uma cultura, de uma religião única judaica que estava lá há 2000 anos atrás falando de alguém que foi e se intitulou Messias. Olha, nós não estamos falando de coisas simples. Nós estamos falando de coisas eternas. Desde a fundação do mundo, o Cordeiro foi preparado. Israel vivia ali algo que foi aprendido e ensinado de geração para geração. Desde o Éden, Adão e Eva precisaram aprender que um inocente tomaria o lugar. Aquele cordeirinho apontava para algo além, que estava lá há quase 4.000 anos, do jardim do Éden até a cruz. A história bíblica nos leva a uma cronologia de uns 4.000 anos. Um povo que cada dia está vendo Deus se revelar para mostrar o seu rosto, para mostrar que Ele veio para nós. E cada geração Ele estava chegando mais perto. E pediu para Moisés, façam para mim um tabernáculo, para eu habitar. Tabernacular é um termo que está ali do hebraico que a gente podia sair para o português com esse jeitinho, mas assim, ó, Deus dizendo, eu quero morar de novo com vocês. Mas agora para Deus se revelar, Ele tem que se esconder no santuário. Ele não pode aparecer com a sua glória porque pecado não subsiste na presença de Deus. E aí Ele vai revelando, assim como a geração em geração da tradição oral, antes da Bíblia ser escrita. Olha, Adão contou para o seu filho Sete, e esse contou para o filho do filho e tal, e aparece um Enoque, e aparece um Noé, e que depois vai e faz a arca. Toda essa cronologia bíblica começou a ser contada para nós a partir de 1500, 1000 e pouquinho ali, antes de Cristo. Lá na península do Sinai, o Moisés começou a aprender a escrever das coisas que a gente está lendo hoje, para contar para nós a história do Êxodo, do que foi a Páscoa, do que foi a libertação. Está tudo muito bem. Mas pastor, quando a gente vai então para essa história de Moisés, acontece ali a Páscoa, e olha, era para sair daquele lugar terrível, 430 anos escravo. Imagina uma nação que foi subjugada e aniquilada, agora tem uma esperança. E sempre ouvia que viria o libertador. Sonhava com liberdade, mas estava presa. A nação toda sonhava com nova vida. Sabe? Você também sonha com nova vida. E essa nova vida que você sonha, existe. Israel e a história da Bíblia, aqui no livro de Gênesis, de Êxodo, em tudo que a gente está... Eu vou no Êxodo. Porque não tem como. Abre aí, Êxodo 13, faz essa corrida aí, pega a Bíblia se está aí perto, se você está no smartphone, é um tempinho, Êxodo 13, tá bom? Abre a Bíblia aí em Êxodo 13, e aí eu pego com você o verso 21. Vamos lá? Israel, saindo do Egito, depois de tanta coisa que aconteceu, as 10 pragas, veio o sangue passado nos umbrais das portas, e era aquele símbolo de liberdade. Eles deveriam crer que Deus ia fazer um milagre e fez. Dia seguinte, Canaã. Opa. Não. 40 anos. Pó. No deserto. Lê para mim, lê comigo, né? Vou ler com você. Êxodo 13, 21. Olha aqui. Verso 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para alumiar, para mostrar o caminho. Gente, eu não sei o que você pensa sobre esse momento, mas a gente vai construir aqui um cenário mental que você precisa guardar aí no seu coração. Lógico que seria entrada em Canaã, passaporte está carimbado, Deus já colocou o sangue do Cordeiro e a gente está indo.
indo agora para Canaã. Aproximadamente a viagem demoraria 40 dias, 50 dias, eles podiam estar lá num breve espaço de tempo. Mas o que aconteceu, e você vai ler todo o Antigo Testamento, eles duvidaram de Deus. Assim como eu e você, a gente crê em Jesus, a gente tomou decisões ao lado dele ontem. Aliás, eu já tenho tomado decisões ao lado de Jesus ao longo da minha vida toda. Mas por que que eu ainda estou aqui? Por que que eu estou ainda nesse deserto? Tinha um espaço entre sair do Egito e entrar em Canaã. E Deus ia mostrar o caminho. Só que assim, poxa, já mostra o caminho de uma vez inteira. Por que que tem que ser um passinho cada dia? Por que que tem que ser nesse ritmo das crianças e dos velhos? A gente tem que sair correndo e entrar logo para o abraço. Vamos lá, a gente ganhou o campeonato, agora a gente teve vitória. Poxa vida, deserto. Não estava na história esse negócio. E é isso que você sente quando a gente está aqui conversando de mais perto. Por quê? Por quê que essa sensação de encarar dias com poeira, com dúvidas, eu já creio em Jesus. Por que que aparece dúvida? Por que que aparece hospital? Por que que eu tenho que ir em funeral? Por que que eu tenho que ainda ver gente sofrendo? Por que que eu ainda vou viver algumas perdas? Não estava no script isso. Pois é, Deus não podia contar tudo. Ele foi à frente do povo. Uma nuvem no deserto, imagina o calor, aproximadamente aí 48, 50 graus durante o dia no deserto daquela região. Ali ao redor do Sinai, a Mesopotâmia, olha a temperatura. Tinha uma nuvem e ela ia caminhando mostrando o caminho. Ao longo de cada passo, eles tinham Deus à frente. Deus à frente. À noite a temperatura vai lá para baixo. E fica às vezes muito, muito frio. Tinha uma coluna de fogo que aquecia eles. Você sabe, Deus não tirou o deserto, mas foi com eles, à frente de tudo, aquecendo quando estava frio, protegendo do calor quando estivesse muito quente. É isso que está acontecendo aí. Quando fica frio, Ele te abraça. Quando as coisas esquentam e você está suando e está angustiado, Ele acalma. O deserto é para a gente aquietar o coração e desfrutar da presença dEle. Para tirar o Egito de dentro daquele povo, Deus precisou fazer, na pedagogia do deserto, loucuras na cabeça deles. Como é que eu vou aprender quando tudo está seco ao meu redor? Tem maná, tem roupa não gastando, tem atos de Deus poderosos. O povo foi liberto, a nuvem estava ali, Deus dizia, estou guiando. O fogo dizia, estou iluminando. O maná estava dizendo, eu sustento você, eu sustento vocês. A rocha que saiu água estava dizendo que Deus sacia a sede. Andando ainda entre o hoje e a eternidade, eu quero dizer para você o que a gente vai continuar lendo agora no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8. Dá uma lida comigo aí. É o 5º livro aí do Pentateuco. Deuteronômio 8, o verso é o verso 2 e o verso 3. Olha que interessante isso. Olha o que Deus está dizendo aqui. Recorda-te, por favor, de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Verso 3, Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Gente,
Vamos fazer uma pausa aqui. Você está entendendo? Por que Deus deixa você, às vezes, passar fome? Pastor, você está de brincadeira, eu não tenho o que comer aqui dentro. Aqui dentro de casa não tem nada. Eu estou com a televisão ligada porque não cortaram a luz, pastor. Mas o senhor está dizendo que Deus está me deixando passar fome porque Ele está querendo que eu aprenda alguma coisa? Meu filho está chorando agora aqui, que eu não tenho que dar de comer para ele. Nessa hora, você vai ouvir um negócio que não sou eu que estou te falando. Esse Deus é real para a sua fome, assim como foi lá para Israel. Você vai ter o pão de hoje na sua casa em nome de Jesus. Nem que Ele tenha que mandar hoje alguém que você nunca imaginou para te dar o pão de hoje. É lógico que eu gostaria de dizer para você que a despensa vai estar cheia o mês inteiro. Eles gostariam de ter visto isso lá no deserto. Deus, espera aí, a caminhada é longa e ainda o Senhor está falando que é 40 anos. Está ligado, Senhor, que não vai dar para plantar nem para colher? Senhor, o Senhor está de brincadeira. Não tem pontos de água pelo caminho. Ó, essa nuvem está iluminando só uma parte. Não pode iluminar tudo. Deus estava dando o suficiente para cada dia, porque eles precisavam aprender a confiar mais do que comer, mais do que vestir, mais do que ter. Tudo isso que você está pedindo para Deus, busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas entre te libertar e te colocar na Canaã celestial, tem um deserto para você aprender com o silêncio, que não é fome só daquilo que é para comer. É fome. Essa fome que só Ele pode saciar. É fome de algo que não é pão. Da boca do Senhor procede aquilo que vai te fazer viver. Não por alguns dias, não por alguns anos nesse mundo, mas para te dar a vida em abundância. Vida em abundância, nós estamos falando de vida eterna. Mas eu preciso ir para a Bíblia, porque vida eterna está aqui. É justamente da fonte da água da vida, da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Olha o que Deus continua dizendo. E aí eu quero que você entenda. João capítulo 6. Vamos agora lá para o Novo Testamento. João capítulo 6. E lógico, olha o que Jesus está ensinando no meio de coisas que você e eu também pedimos. O povo estava com fome, queria pão, multiplicou pão e peixe e tudo mais ali, eles comeram, tá? Olha só, olha o que Jesus vem e fala. No verso 35 do capítulo 6. João 6, 35. Está aqui? Declarou-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Opa! Mas pastor, amanhã eu preciso de água de novo. Olha como Jesus usa aquilo que é partir do conhecido para o desconhecido. Eu preciso de água todo dia. Estou falando aqui para você, minha boca já está seca. Preciso tomar água. Pastor, essa água nós vamos precisar continuar tomando. Mas sabe o que sacia? A alma é disso. Está ligado agora? Pegou o lance? Olha o que Deus está falando. Tem uma sede que é aí de dentro. Essa eu conheço. Essa sou eu que sacio. É a minha presença que te basta. O pão você vai comer de novo. E eu vou manter o pão de cada dia para todo dia. Eles gostariam de ter juntado o maná, mas se juntasse o maná e guardasse para outro dia, apodrecia. Mas para ver se eles realmente estavam obedecendo, toda semana vinha uma sexta-feira, como amanhã, sexta-feira santa. Ah, peraí, na sexta-feira era para pegar dobrado, porque no sábado não tinha chuva de maná, ou não acordava com maná. Um milagre acontecia e de sexta para sábado o maná não estragava. Nos outros dias, se eles tentassem, essa pedagogia que é mostrando um pouquinho cada dia, é um jeito de didática de Deus.
Não dá para Ele contar tudo da sua vida para você. Ah, pastor, que dia que eu vou casar? Com quem vai ser? Que legal. Pastor, se eu soubesse que... Olha aí, tem gente que quer saber o dia que vai morrer. Isso vai te ajudar no quê, cara? Tá ligado que isso não vai fazer nenhuma diferença. O jeito... Não importa se você vai morrer de morte morrida ou matada. Se vai ser uma doença ou um acidente, você vai estar morto mesmo. Não importa como se morre, sim como se escolheu viver. E agora, para que você tenha vida, Ele veio te dizer, eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Você pode estar numa caminhada suando no deserto, e eu sei quando as coisas apertam para o seu lado. Mas eu quero te lembrar algo mais. A Bíblia tem poder para falar para a gente isso. Olha só 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, o verso 4. Essa aqui é uma passagem que também coloca a gente, é um verso da Bíblia. 1 Coríntios 10, 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. É a pedra, é essa pedra. A pedra era Cristo. Num momento lá do meio do nada, não tinha água. Deus falou para Moisés para falar com a rocha, e ela daria água lá no meio do deserto. Tudo isso não era uma experiência física só. Tinha pelo pano de fundo a verdadeira batalha que eles tinham que ter aprendido. E em cada momento Deus estava querendo ensinar a batalha de saber que depender de Deus, confiar nele em tudo, mesmo nas horas mais terríveis. Sabe, gente, eu quero entender que o deserto revela o coração da gente. O deserto quebra a autoconfiança. O deserto ensina dependência. O deserto nos obriga a viver não de estoque. Não dá para estocar a vida espiritual. Não dá para estocar, eu quero agora ficar consagrado a Deus e isso vai durar a vida inteira. É para buscar todo dia. O maná estava ali ensinando, eu preciso buscar pão todo dia. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus todo dia. E eu sempre, quando buscar, a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Continua buscando. Olha, Cristo é o pão, Cristo é a rocha, Cristo é a presença, Cristo é o guia do caminho, como a nuvem guiava lá, Ele é a nuvem hoje, Ele é a luz que ilumina o teu caminho, Ele é a luz do mundo, Ele e a palavra que Ele deixou vão continuar guiando a sua vida. Eu quero te dizer algo mais. Tem aqui no livro de Hebreus algo tremendo para você entender o que Ele fez por você no santuário celestial. Hebreus 7, verso 25. Hebreus está lá no finzinho da Bíblia. Últimos livros. Hebreus 7, verso 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Gente, Ele não foi embora, deu no pé e deixa eu voltar para o céu, deixa eles se lascarem aí. Não. Ele falou o seguinte, nessa passagem, eu vou continuar com você, até tudo ser consumado. E aí vem, ainda em Hebreus, eu vou estar com você, vou interceder, quer dizer, eu vou continuar ajudando você no caminho. Veja Hebreus 4, o verso 14 até o 16. Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto a esse trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça
para socorro em ocasião oportuna. Gente, como é que eu explico isso? Não precisa. Não tem como explicar, a não ser dizer o consolo extraordinário que a palavra de Deus trouxe agora. A obra de Cristo não terminou no sentido de cessar. Quando Ele morreu na cruz, aquilo que precisava ser feito foi feito. Mas agora, ela segue no sentido de aplicar a salvação em nós. Ele intercede por nós, Ele sustenta a gente no caminho, Ele conduz. O que está acontecendo agora com você? Sabe? Talvez seja a noite dos cansados. Talvez eu estou falando para um pai cansado agora. Pastores cansados. Jovens cansados. Eu estou falando para pessoas que estão cansadas de esperar resposta. Pessoas cansadas por orar por alguém que você quer ver bem. Cansadas de lutar contra a mesma fraqueza sempre, pastor. Um luto que está doendo e já passou tanto tempo, mas eu não assimilei e não vou conseguir entender essa perda. Cansado de carregar essa sensação. Ainda não, né, pastor? Ainda não. O céu ainda não chegou. Eu preciso falar com você. Não desanime. Tem uma passagem que eu acho maravilhosa do livro de Isaías. Ao passares pelas águas, elas não te imergirão, não te submergirão. Ao passares pelo fogo, ele não vai ter poder de te queimar. Sabe por quê? Eu estou contigo. Sabe esse deserto? Esse deserto de respostas que não vieram. Tem um tempinho ainda. Ele explica ao longo da jornada, mas só o necessário para hoje. Não dá para você ter o estoque de respostas a sua vida inteira. É um dia de cada vez, basta cada dia o seu mal. Vai um pouco mais leve com você mesmo. Sabe, Deus tem uma paciência muito diferente da sua. A paciência de Deus é que Ele te educa ao longo da sua vida inteira. Eu tenho 52 anos. Agora eu estou começando a entender que eu não sei de nada. E você também, quantas vezes não está entendendo o caminho? Mas Ele está contigo. Ele está prometendo a presença lá no deserto. A UTI está fazendo todos os barulhos que você não aguenta mais. Esses monitores estão deixando você bolado. Eu estou contigo. Pastor, minha filha não voltou para casa. Aonde que ela está, pastor? O pior é com quem ela está. Esse deserto está ainda bagunçando sua vida? Ele falou que você vai conseguir chegar. Não porque você é bom. Não porque você tem tudo o que você precisa. Não porque Ele respondeu todas as suas orações. É porque Ele está junto com você. E Ele estando junto, deixa arder. Deixa arder. Abraça essa tristeza. Como pegar o boi pelo chifre. Vem para cá porque eu estou com aquele que é o poder e que é suficiente. Ele vai te ajudar a enfrentar todos os seus desertos. Eu não sei, se você até quisesse assistir, tem um link aí, você pode pegar aqui na gravadora Novo Tempo. A Laura, uma amiga que a gente ama tanto, a Laura Morena, gravou um musical todo especial, Desertos. Eu acho que você devia assistir. Mas também para entender o seu deserto, a revista está aqui. Para você continuar estudando a Bíblia, vendo que Ele está perto das suas dores, perto das suas emoções, do seu coração, da sua família. Peça a revista para a gente agora. Mas antes de você pedir a revista, eu queria que você parasse um pouquinho
e eu vou chamar o Arte Trio para vir para cá. Eu não combinei com vocês a música de hoje, mas vocês podem entrar, porque já tem um Deus que está indo lá na frente, no coração desse cara agora que achou que o deserto é só dele. Sabe aquela menina, Darlene, que está com 13 anos, mas falou que não... Como é que com 13 anos alguém já disse que não vale mais a pena viver? O que aconteceu na cabecinha dessa linda menina? Como é que tem deserto assim, uma família que ninguém olha na cara dela? Bal, Jesus olha. E a gente precisa cantar isso para eles hoje. Por favor, a melodia Deus já fez e vocês já escolheram, mas essa que eles precisam ouvir agora. Abra seu coração. Aumenta aí o som do rádio. É para você. Ninguém me amou assim, a ponto de morrer por mim. A terra ouviu o seu clamor quando expirou lá na cruz. E se não fosse assim, eu não estaria aqui. Eu sinto paz no meu interior. Quem sempre me amou foi Jesus. Transformou tudo em mim. É o meu libertador. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Teu sacrifício não foi em vão. Foi por mim. Eu te agradeço, meu Deus. Te adorarei até que falte em mim o ar pra respirar, pois sei que és minha vida eterna. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Eu sinto paz no meu interior. Quem sempre me amou foi Jesus. Transformou tudo em mim. É o meu libertador. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Teu sacrifício não foi em vão. Foi por mim. Eu te agradeço, meu Deus. Te adorarei até que falte em mim o ar pra respirar, pois sei que és minha vida eterna. Ninguém me ama assim. Eu te agradeço, meu Deus, o meu libertador. Eu te agradeço, Senhor Jesus.
sacrifício não foi em vão, foi por mim. Eu te agradeço, meu Deus, te adorarei até que falte em mim o ar pra respirar, pois eu sei que te adorarei até que falte em mim o ar pra respirar, pois sei que és minha vida eterna. Ninguém me amou assim. Filho, filha, portanto, agora, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Isso está escrito em Hebreus, capítulo 10, verso 35 e 36. Calma, vocês vão alcançar a promessa. Não é porque tem deserto que a promessa falhou. A promessa ainda está de pé. Ela está completamente em pé. Ele falou que vai pagar a conta e Ele está pagando. O seu cansaço não anulou a promessa. A demora não anulou a promessa. As suas lágrimas não anularam e não anularão a promessa. O deserto não anulou a promessa. A cruz perdoou seu passado. A intercessão de Cristo vai continuar sustentando você, porque Ele está no santuário celestial intercedendo por nós. Se porventura algum de vós pecar, esse advogado que sou eu, fiel e justo, estou intercedendo por você. A volta de Jesus garante o nosso futuro. Sabe? Eu posso hoje terminar dizendo o seguinte: exatamente o que Jesus, através do profeta João, falou lá em Apocalipse 21:4. Deus mesmo limpará dos seus olhos toda a lágrima, e haverá, ou não haverá mais, morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eis que faço nova todas as coisas. Está aqui. Apocalipse você vai estudar na revista Eventos Finais. Essa revista, a revista Esperança, ela está comprometida em que em cada edição fale para você aquilo que é necessário para a sua família, para a sua saúde, para você encontrar através de toda a equipe da escola bíblica, aquilo que é necessário para esse tempo de confusão, de deserto. Pede agora. Através do WhatsApp você vai poder receber pão e água da vida. Através dessa revista que vai levar você para a Bíblia. O WhatsApp está aí, 12, tá certo? 98-244-4449. Se você não está com o WhatsApp, pega o telefone então, liga para a gente, 0 operadora 12 2127 3121. Tem pessoas queridas que desde das 8 da manhã até as 10:30 da noite, agora dá para pedir, liga e manda para a gente o seu endereço. E vai chegar aí na sua casa, como também essa mensagem de hoje chegou. Você pode orar comigo? Eu preciso orar com você nessa hora, agradecendo a Deus porque Ele está comigo nos meus desertos e nos seus também. Senhor nosso Deus, assim como Israel foi sustentado no deserto, o Senhor os livrou do cativeiro lá do Egito.
assim como o Senhor nos livrou na cruz do Calvário do nosso pecado. A gente não é mais escravo. Em nome de Jesus, o Senhor nos libertou, mas a gente não chegou em casa ainda. Está difícil caminhar. E a caminhada entre hoje e a eternidade, a Canaã celestial, sustenta a minha vida, sustenta a vida de cada um dos meus amigos e amigas que estão me ouvindo, me assistindo agora e orando comigo. Pai, abraça essa pessoa, abraça esse menino, a casa dele, a vida dele, a família dele vai ser curada. Por favor, Jesus, essa semana é para nós, esperança. Por favor, leva a tua graça para esse coração e que o deserto suma em nome de Jesus e que a gente veja a tua glória. Amém.